Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos hoje ao GFX Unifal, Grupo de Estudos em Fisiologia do Exercício. Hoje iremos apresentar o tema Capacidade Anaeróbia determinada por meio de uma OD clássico e alternativo pelo mestrando Ian Figueiredo Foreste. Ian, prazer recebê-lo, a palestra é toda sua. Igualmente. Bom, vamos lá. Como eu vim fazer essa apresentação para um grupo de estudo, vocês podem me interromper quando vocês quiserem, tá, galera? Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, quiser fazer alguma pontuação, pode só levantar a mão e me interromper, sendo-se livre para isso. Se quiserem guardar perguntas para o final também, do jeito que vocês preferirem, tá? Bom, como ele já explicou, eu vou explicar um pouquinho mais da minha formação. Atualmente estou fazendo mestrado na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, né? Eu sou formado em Educação Física pelo FSU de Minas, campus Muzambinho, e fiz uma graduação sanduíche para a Universidade da República do Uruguai, no meu último ano de graduação. Sou membro do GSFEX, né? E atualmente sou membro também do GPCAM, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Canoagem da Confederação Brasileira de Canoagem. Além disso, minha atuação profissional, minha atuação prática, eu atuo como professor de corrida de rua, professor de CrossFit e personal trainer. Tá? Sou orientado no mestrado pelo Marcelo Papote e co-orientado pelo professor Wonder Higino. Bom, antes de eu começar a falar da minha palestra, eu queria divulgar um ciclo de palestras que estamos organizando aqui, né? A gente vai organizar 5 palestras, né? No tema de Fisiologia do Exercício e Treinamento, com esses 5 professores. Todas acontecem online, gratuitamente, em sextas diferentes, às 16 horas. Quem tiver interesse de fazer a inscrição, pode fazer no link da inscrição que está no bio do nosso Instagram, Science Performance, e terá a emissão de certificados no final das 5 palestras. O que eu vim falar para vocês hoje aqui sobre máximo déficit acumulado de oxigênio, né, uma OD clássico e uma OD alternativo. Além disso, eu acho importante nós falarmos sobre a capacidade anaeróbia, que é o conceito que esses 2 testes, né, buscam determinar. Então, o que seria a capacidade anaeróbia do sistema? A palavra capacidade nos lembra de um estoque, e aqui a gente vai utilizar esse termo como um estoque de energia, né? Um estoque total de um sistema energético. E anaeróbia remete ao metabolismo anaeróbio, ou a formação de ATP sem que seja necessário o oxigênio. Embora o metabolismo anaeróbio e aeróbio se utilizem não funcionam um sem o outro, né? Eles são interdependentes. Bem, o primeiro autor que sugeriu o termo capacidade anaeróbia para a gente foi o Westra, colaboradores, em 1976. E aí, ele definiu que a capacidade anaeróbia é o total de produção de lactato que o nosso músculo consegue gerar. Porém, esse conceito foi evoluindo ao longo das pesquisas e segue evoluindo até hoje. Eu vou mostrar para vocês. E, na sequência, Markov e colaboradores definiu que a capacidade anaeróbia do organismo é um sistema-chave para gerar energia para performance de alguns esportes. E qual o tipo de atividade? Atividades que durem 120 segundos e que sejam performadas perto do máximo ou intensidade máxima. Tá? Depois disso, Page e colaboradores definiu que a capacidade anaeróbia é o total de energia liberado pelos nossos metabolismos anaeróbios em atividades de curtas durações e em exercícios até a exaustão. E esses são 2 pontos importantes para a gente determinar a capacidade anaeróbia. Que o exercício ele seja de uma curta duração até a nossa exaustão. E para que isso aconteça, tem que ser exercício em intensidades máximas ou acima de intensidades máximas, que são intensidades que chamamos de supramáximas. Porém, de todas essas definições, nós vamos assumir como a melhor definição de capacidade anaeróbia a proposta por Medb e colaboradores.
Médico propôs que a capacidade anaeróbia é a quantidade máxima de ATP formada pelos nossos processos anaeróbios. Esses processos anaeróbios envolvem a hidrólise de creatina fosfato e a produção de lactatos durante o exercício. Depois que Médico propôs isso, os outros autores concordaram que a capacidade anaeróbia seria o nosso estoque máximo, a nossa geração máxima de energia proveniente dos metabolismos anaeróbios. Bom, se a capacidade anaeróbia é o nosso estoque máximo de energia, né, de formação de ATP pelos nossos dois sistemas anaeróbios, que são o sistema lático, ou o sistema da fosfocreatina, que utiliza de fosfocreatina para gerar energia, e o nosso sistema anaeróbio lático, que utiliza de glicólise ou glicogênio para gerar energia por meio de lactato, né, que seria a formação de energia pela glicose utilizando o metabolismo anaeróbio, né, seria a nossa capacidade total desses dois sistemas em gerar energia para a nossa atividade até o final dela. E aí é importante nós entendermos qual que é a diferença de capacidade e potência metabólica do sistema. Bom, como eu já disse, capacidade é o nosso estoque total de energia. Então imaginem essa caixa de água que eu coloquei aqui. Imaginem que essa caixa de água é o quadríceps, né? O quadríceps tem uma quantidade de glicogênio muscular fosfocreatina dentro dele. A quantidade total de energia anaeróbia do quadríceps a gente chama de capacidade anaeróbia. Vamos supor que esse estoque total seja de 100 calorias, tá? E a quantidade de energia que eu consigo utilizar por uma unidade de tempo, eu considero como potência metabólica, que é a nossa torneira. Então, vamos supor que a minha capacidade total seja 100 calorias, e eu consigo a cada 1 minuto utilizar 10 calorias. Então, essa utilização a cada minuto seria minha potência metabólica. E com o exercício físico, com treinamento, é possível aumentar tanto o estoque total de energia anaeróbia, né, quanto a minha potência, a minha capacidade de utilização desses estoques. Bom, entre os métodos para mensurar essa capacidade anaeróbia, foram propostos vários métodos, como, por exemplo, a extrapolação da capacidade anaeróbia por biópsia muscular. O que isso quer dizer? Realiza-se uma biópsia muscular no músculo, retira uma parte do tecido muscular antes do exercício, verifica a quantidade de substratos energéticos anaeróbios nesse tecido, realiza um exercício de exaustão e verifica, retira-se outro pedaço do músculo e verifica-se o tanto de glicogênio e fosfocreatina que foi consumido. E aí extrapola-se esse valor para o volume total da musculatura. Esse seria o melhor, não o melhor método, mas o método mais próximo de realmente estipular qual seria a nossa capacidade anaeróbia de um músculo, qual seria o estoque total. Porém, ele ainda tem alguns erros, né? Depois a gente tem o método de Gross, que é um método que utiliza valores de potência mecânica, e aí ele é aplicado na bicicleta, e consumo de oxigênio para determinar a capacidade anaeróbia. A gente tem testes de campo, que são testes indiretos, como o Faulkner Test e o teste de 600 metros de corrida contra o relógio, que ambos consistem de fazer esforço até exaustão. E temos dois testes que vamos falar aqui, que são o MAOD clássico e o MAOD alternativo. Tá? Ambos testes são considerados testes muito robustos e muito próximos do nosso padrão ouro para medir a nossa capacidade anaeróbia. Então, dentre todos esses testes que eu mostrei para vocês, são os testes que atualmente possuem maior robustez e validez para medir a capacidade anaeróbia. Por esse motivo, nós damos tanto enfoque nesses dois testes. Tá? O máximo déficit acumulado de oxigênio foi proposto por Médico, esse senhor aqui, e seus colaboradores. Médico, ele pressupôs que o valor do déficit de oxigênio durante o esforço de intensidade constante e supramáxima equivaleria ao valor de capacidade anaeróbia. E o que esse pressuposto quer dizer para nós? Eu vou explicar nos próximos slides, tá?
E para isso, no teste médico, para ele chegar a esse valor de déficit acumulado, de máximo déficit acumulado de oxigênio, são necessários 4 dias de avaliações. No primeiro dia, o participante vem até o laboratório, ele realiza um teste incremental até exaustão para determinar o VO2 máximo, né, que é o nosso máximo consumo de oxigênio. No segundo e terceiro dia, o avaliado realiza 10 esforços submáximos abaixo da intensidade de VO2 máximo, né, entre 50% a 95% do nosso máximo. Tá? Esses submáximos são utilizados para utilizar uma equação de demanda energética, vocês vão entender nos próximos slides. E no último dia é realizado um esforço supramáximo, né, acima do VO2 máximo, até a exaustão, né, para determinar a capacidade anaeróbia. E aí seria o nosso esforço supramáximo de velocidade, de intensidade constante até a exaustão. Tá? Bom, qual o porquê do primeiro dia de teste incremental? O primeiro dia de teste é utilizado para nós acharmos alguns pontos importantes. O primeiro dele é o VO2 máximo. O que é o VO2 máximo? Durante o teste incremental, eu aumento a minha velocidade, a minha intensidade do teste a cada estágio, né? E conforme eu aumento a intensidade do teste, eu aumento o consumo de oxigênio. Porém, tem um ponto em que eu aumento o consumo de oxigênio e eu aumento a intensidade do teste e não aumenta-se o consumo de oxigênio. Então, o participante chegou a 15 km por hora, eu coloquei ele a 16 km por hora, porém o consumo de oxigênio não aumentou, né? Quando acontece esse fenômeno, eu chamo isso de platô do consumo de oxigênio. Esse platô do consumo de oxigênio representa para a gente o VO2 máximo, tá? Que é o nosso máximo consumo de oxigênio alcançado. No caso desse participante aqui, independente se eu aumentar a intensidade para 16, 17, 18, 19 km por hora, não vai aumentar o valor de VO2 máximo dele, vai manter o mesmo consumo de oxigênio. Tá? Abaixo das intensidades de VO2 máximo, eu chamo de intensidades submáximas. Acima da intensidade de VO2 máximo, eu chamo de intensidades supramáximas. E qual que é a importância disso? Para cada intensidade submáxima, eu tenho um consumo de oxigênio esperado para aquela intensidade. Então, por exemplo, se o meu participante realizar um esforço a 8 km por hora, espera-se que ele tenha um consumo de oxigênio próximo a 1,5 litro, né? Equivalente a 7,5 calorias por minuto. Isso para cada intensidade submáxima. Porém, para intensidades supramáximas, pelo consumo de oxigênio, eu vou ter sempre o mesmo valor de VO2 máximo. O que isso diz para a gente? Que o consumo de oxigênio, embora seja uma ótima ferramenta, ele tem uma limitação em verificar a demanda energética em intensidades acima do máximo. Ele vai dar sempre valores próximos. Aí eu trago um exemplo. Se eu colocar esse participante em 3 intensidades diferentes, 110% do máximo, 120% do máximo, 130% do máximo, o que vai acontecer com o consumo de oxigênio deles? Vai subir, né, a 110%, vai chegar próximo ao VO2 máximo, 110%, e não vai passar desse valor. Deveria passar, porque ele está em uma velocidade maior, um gasto energético maior. Porém, não acontece isso no nosso corpo. A 120 é a mesma coisa, a 130 é a mesma coisa. E se a gente olhar a demanda energética, o gasto energético dele, que aí no caso eu vou representar pelos tracinhos pretos, a demanda energética aumenta conforme aumenta a intensidade. Esse aumento da demanda energética deve-se a quê? A uma maior contribuição dos sistemas anaeróbios durante o exercício. Porém, somente consumo de oxigênio, que é o que o médico usa, não é suficiente para medir esse aumento do metabolismo anaeróbio. E aí, o que a gente sabe que acontece com os nossos estoques anaeróbios em exercícios supramáximos, até a exaustão? Em exercícios supramáximos até a exaustão, ocorre uma depressão dos nossos estoques anaeróbios, pós-esforço.
Então, uma intensidade ótima para eu determinar um valor de capacidade anaeróbia. Voltando lá no teste. Porém, se intensidades supramáximas, eu não consigo medir com exatidão o consumo de oxigênio ou a diferença de intensidades. Como que o médico faz para ter certeza do gasto energético em intensidades supramáximas, que é a intensidade que a gente utiliza para determinar a capacidade anaeróbia? Ele utiliza esforços submáximos. Por quê? Durante o esforço submáximo, o que acontece com o meu consumo de oxigênio? Ele começa a subir conforme eu entro em exercício, aqui no caso 11 km por hora, até que eu tenho uma estabilização próxima daquele valor estipulado em teste experimental. Tá? Esse consumo esperado, a gente vai chamar de demanda teórica de oxigênio, que era o que eu esperava que ele consumisse durante todo o tempo do teste. Porém, como o consumo de oxigênio ele tem uma demora para estabilizar no valor, com o analisador de gases, a gente mede só essa área em azul, que é o oxigênio consumido, que é o que é proveniente do meu metabolismo aeróbio. Esse triângulo vermelho que faltou aqui, que eu não medi com o meu consumo de oxigênio, eu chamo de déficit de oxigênio, ou déficit acumulado de oxigênio, no caso aqui a OD, porque é uma intensidade submáxima, tá? Que representa, que eu consigo quantificar assim, o meu metabolismo anaeróbio, o tanto de energia que veio do anaeróbio. Aí, médico notou que se eu faço vários exercícios submáximos em intensidades diferentes, esse aumento de intensidade e consumo de oxigênio, ele é um aumento linear em exercícios submáximos. Foi o que ele estipulou na época. Então, no caso do nosso exemplo aqui, a cada 1 km por hora que eu aumento de intensidade do exercício, eu aumento meio litro de oxigênio. Bom, se isso é linear, esse aumento de intensidades submáximas, eu consigo criar uma regressão linear para predizer, para estimar o tanto de oxigênio que você deveria gastar em intensidades acima do VO2 máximo. Tá? E aí, ele utiliza esses esforços submáximos para criar essa demanda, essa equação de demanda energética. E assim, ele consegue saber que a 110% do VO2 máximo, no caso do exemplo aqui, 17 km por hora, ele deveria ter um consumo de oxigênio de 5,5 litros. Isso a gente vai chamar de demanda teórica, ou consumo de oxigênio teórico. Tá? Por isso que ele utiliza todos esses 10 valores de 10 testes submáximos, para criar essa equação de demanda energética. Com essa equação, me possibilita saber, estimar o gasto energético, o consumo de oxigênio energético, para qualquer intensidade supramáxima, 110, 120, 130%. Até aí, tudo tranquilo? Alguém tem uma dúvida? Tudo certo? Beleza. Bom, se eu consigo agora saber qual que é a minha demanda teórica para um exercício supramáximo a 110% de exaustão, utilizando minha regressão linear, né, eu consigo ir lá e estipular isso, essa demanda total de energia. E aqui no caso do meu exemplo, vamos supor que a demanda total de energia seja de 7 litros. E o meu participante, ele ficou no esforço de exaustão 3 minutos. Durou 3 minutos a 110% da VO2 máximo. Então, essa demanda total é de 21 litros de oxigênio. Tá? E aí eu coloco, como eu coloquei ele para fazer o exercício, ele vai ter um consumo de oxigênio esperado. Então, vai subir o consumo de oxigênio, vai ter uma estabilização do consumo de oxigênio próximo do valor de VO2 máximo, e ele vai entrar em exaustão. Né? E com o analisador de gases, eu consigo saber o que vem do aeróbio, né? Qual foi o oxigênio consumido. No caso aqui do nosso exemplo, foi 11 litros. Né? A diferença do consumo de oxigênio que eu peguei no analisador de gases com a demanda energética estipulada a 110%, essa diferença, né, eu chamo de capacidade anaeróbia, que é a demanda total menos a minha demanda aeróbia,
que representa o meu valor de MAOD, que é o meu máximo déficit acumulado de oxigênio. Tá? Que aqui no caso foi 10 litros, ou convertendo para calorias, 50 calorias. Tá bom? Assim que o médico ele pensou, ele estipulou para a gente achar qual que seria a capacidade anaeróbia, utilizando só um analisador de gases. Qual que é a importância disso? Com esse teste eu consigo não ter que realizar uma biópsia, não ter que realizar algum procedimento mais invasivo no indivíduo para eu achar esse valor de capacidade anaeróbia. E aí, eu acho que agora o pressuposto dele fica um pouco mais claro, que o valor de déficit de oxigênio durante um esforço de intensidade constante supramáxima equivale ao valor de capacidade anaeróbia. Isso está escrito no artigo dele. Depois, se vocês quiserem ler esse artigo, ele coloca isso na introdução do artigo. Tá? Que foi da onde ele... Eu acho que ele teve o start para criar. Bom, e aí, depois que ele propôs isso, Bangbus e colaboradores, né? Ele foi ver se isso era realmente válido, se esse valor de déficit de oxigênio acumulado seria equivalente ao que acontece dentro do músculo mesmo, né? Ao gasto de energia dentro do músculo. Para isso, ele utilizou um ergômetro unilateral. Tá? Aqui no laboratório a gente tem um ergômetro semelhante a esse. Ele permite isolar a ativação muscular para um grupo muscular. Tá? Permite que a gente isole o trabalho muscular num único grupo. No nosso caso aqui, ele utilizou o quadríceps. Então, ele isolou o exercício para que só o quadríceps realizasse o esforço. E aí ele realizou biópsias antes e após e coleta de lactato sanguíneo para ele verificar qual seria o gasto dos estoques anaeróbios. E o que ele verificou? Que o valor de capacidade anaeróbia estipulado por ele, quando comparado ao valor de MAOD, nessa situação, é importante dizer que é uma situação totalmente laboratorial, que a gente tem um músculo controlado, são equivalentes. O que dá uma validez para o MAOD. Porém, no estudo dele, ele coloca algumas críticas bem interessantes, depois quem quiser ler esse estudo eu passo para vocês, sobre o MAOD. E aí uma das críticas é que se a gente utilizar uma atividade com grandes grupos musculares, provavelmente esse MAOD, pelo déficit de oxigênio, seria diferente da capacidade anaeróbia, determinada em ambiente laboratorial, por uma série de fatores. Mas, apesar das críticas e limitações do MAOD, atualmente a gente assume ele como um dos melhores testes para medir a capacidade anaeróbia. Tá? Então, ele seria o nosso quase padrão ouro para medir capacidade anaeróbia. Bem, qual que é a aplicabilidade do MAOD em outros esportes? Que isso que importa, né? Eu tenho uma ótima ferramenta para medir algo muito importante, mas qual que é a aplicabilidade? O que eu consigo aplicar esse conceito? Em esportes cíclicos. Eu consigo aplicar uma MAOD para corrida, para ciclismo, tem estudos que determinam uma MAOD no remo, na natação, usando um snorkel que consegue captar o consumo de oxigênio, no esqui, em teoria, em qualquer outro esporte cíclico, como canoagem, ou outros esportes cíclicos, tá bom? Porém, a gente ainda não tem uma robustez de estudos validando uma MAOD para vários estudos, mas a gente sabe que em esforços, em atividades acíclicas, como lutas, danças, fica muito difícil de aplicar uma MAOD, beleza? Pela questão de realizar submáximos, pela questão de realizar esforços supramáximos, testes incrementais, que deixa muito difícil de eu pegar esse dado laboratorial e aplicar na prescrição de treinamento dos atletas que não sejam dessa modalidade.
Qual que é a importância da capacidade anaeróbica? Em teoria, para esforços de curta duração e alta intensidade, quanto maior a minha capacidade anaeróbica, maior o tempo que eu consigo permanecer em exercício. Bom, na sequência, em 2010, o professor Bertuzzi e seus colaboradores, eles propuseram uma maneira de simplificar uma odd, de, em apenas um único esforço supramáximo, determinar o valor de uma odd, tá? O valor de capacidade anaeróbica. E eles chamaram esse teste de uma odd alternativa. Na sequência, vários estudos foram realizados validando uma odd alternativa para o ciclismo, determinando sua validade. A sensibilidade desse teste em determinar diferentes atletas de diferentes níveis de capacidade anaeróbica, que, por exemplo, se eu tenho um atleta de rugby que tem uma capacidade anaeróbica muito maior que um atleta de maratona, esse teste tem que mostrar essa diferença. E aí, no caso, ele conseguiu mostrar as diferenças de atletas, diferentes níveis de capacidade anaeróbica. Além disso, mostrou a sua validade para a corrida e para o ciclismo. Tá? E como funciona uma odd alternativa? Basicamente, eu preciso de 2 dias de teste, né? É o que proposto por Bertuzzi inicialmente. No primeiro dia, eu faço um teste incremental até exaustão para determinar o VO2 máximo, semelhante a uma odd clássica. No segundo dia, eu faço um esforço a 110% do meu VO2 máximo até exaustão, semelhante a uma odd clássica. Porém, vem a pergunta, né? Se eu não tenho esforços submáximos, como que eu consigo determinar a demanda energética? Ou como que eu consigo saber qual que é o meu déficit de oxigênio no esforço supramáximo? Alguém que ainda não conhece o método sabe responder isso? A galera do grupo não vale. Do Carlão e o Rosca. Sem problema, vamos lá. Só para vocês irem pensando aí, mas eu vou dar a resposta. Mas precisa ver que jogada interessante, né? A gente tem os 3 sistemas de energia, né? 2 anaeróbios e 1 aeróbio. O sistema aeróbio é facilmente determinado essa contribuição pelo consumo de oxigênio. Seria, talvez, nossa melhor ferramenta para determinar a contribuição aeróbia. Mas os anaeróbios, não querendo aplicar biópsias ou métodos tão invasivos assim, como a gente determinaria? E aí, no caso do lático, né, provindo da glicose, esses 2 professores, que é o Prampero e o Ferretti, eles propuseram um modo da gente estimar a contribuição energética do metabolismo lático com base utilizando os valores de lactato sanguíneo. Tá? Lembrando, lá na via glicolítica, a gente utiliza glicose ou glicogênio, uma série de sequências, e o produto do piruvato pela via anaeróbia é a produção de lactato. Esse lactato entra no músculo, é produzido no músculo, na verdade, né, e acaba caindo para o sangue, né, o nosso lactato sanguíneo. E esses professores mostraram que 1 milimolar de lactato equivale a 3 mililitros de oxigênio, sendo possível, assim, converter o valor de lactato para equivalentes de oxigênio. Seria uma medida semelhante ao consumo de oxigênio. E o que eles notaram? Que a gente já tem um valor de lactato sanguíneo em repouso, a gente faz o exercício até exaustão, e cerca de 3 a 8 minutos após esse esforço, a gente ainda tem aumento na produção de lactato, para depois ter uma diminuição nas concentrações de lactato. Tá? Esse fator chama de lactato pico. Então, segundo
os autores, eles assumiram que esse valor de lactato pico representa a geração do metabolismo anaeróbio lático para o corpo inteiro, né, para o nosso peso corporal total durante a atividade. E aí é possível a gente determinar a contribuição do metabolismo anaeróbio lático pelo delta de lactato, que seria o maior valor de lactato pós-exercício, né, que a gente chama de lactato pico, menos o nosso valor de lactato em repouso, multiplicado por 3, que seria nosso equivalente de oxigênio, né, e multiplicado pelo nosso peso total. E para converter isso de mililitros para litros, divide esse valor por 1000 e aí a gente teria o nosso valor de contribuição do metabolismo lático. Bom, o lático está fácil, a gente precisa só do valor de lactato. E o alático? O alático, o professor Margari e seus colaboradores, né, eles demonstraram que durante a fase rápida do consumo de oxigênio pós-exercício, ou seja, a gente para o esforço, no momento que a gente chega à exaustão, o oxigênio ele demora um tempo para voltar aos seus níveis normais, a gente chama isso de EPOC. O EPOC ele tem dois componentes, um componente rápido, ou seja, o consumo de oxigênio ele desce rápido, e depois um componente lento, onde ele demora um pouco mais para chegar aos seus níveis de repouso. Tá? Ele verificou que a área, né, do nosso EPOC rápido equivale ao gasto energético utilizado no nosso sistema dos fosfagênios. Então, computando essa área, aqui um dado real do laboratório, computando essa área para um ajuste bioexponencial, né, seria possível determinar o tanto de energia que vem do metabolismo anaeróbio alático. Né? E seria basicamente isso que eu fiz aqui. A gente coloca no programa, ele traça um comportamento bioexponencial, dá os valores de amplitude e tempo, a gente multiplica esses dois valores e a gente tem a área que é equivalente a valor de metabolismo alático. Tá? Bom, o que o Bertuzzi pensou? Se eu somar essas duas coisas, o metabolismo lático e alático, eles deveriam dar o meu valor de capacidade anaeróbia. Né? Não sei se foi isso que ele pensou, mas eu acredito que sim. E eles deveriam dar algo semelhante a isso. E aí ele testou isso. E não é que deu? Se a gente olhar uma odd clássica, o valor encontrado pela somatória dos dois foi muito próximo, foram concordantes entre si e com uma correlação forte entre os dois valores. Ou seja, é possível a gente predizer uma odd utilizando valores de lactato e do EPOC. Né? Isso é muito interessante porque abre uma aplicabilidade prática gigantesca. Se eu preciso só das concentrações de lactato, variáveis de repouso, como lactato sanguíneo, consumo de oxigênio, e variáveis após o esforço máximo, que é o lactato pico que eu coleto após o esforço, e o EPOC, que eu começo a coletar logo após que o esforço acaba, em teoria, é possível eu determinar a contribuição dos sistemas anaeróbios em diversos esportes. Não somente na corrida, não somente em esportes cíclicos, mas em esportes como luta, esportes como boxe, esportes como rugby, coletivos, e esportes como dança. Porque pensa na dificuldade de você ter um atleta de judô e fazer ele lutar como próximo do real, né, na luta, utilizando um analisador de gases, um equipamento caro. A chance de quebrar esse analisador de gases é muito grande. Então, utilizando essas duas técnicas, é possível a gente estimar uma contribuição desses sistemas. Não que será a capacidade anaeróbica. A capacidade anaeróbica é o meu estoque total. Tá? E aí fica ideia para outros estudos, ou para futuros estudos, tentar propor métodos que encontrem a capacidade anaeróbica de esportes que não sejam cíclicos. Ou esportes cíclicos, utilizando uma odd alternativa,
que ainda não foram testados, porque atualmente foi validado para a corrida, para o ciclismo, e temos alguns estudos do nosso laboratório com a natação. A gente ainda não tem nada com remo, não tem nada com esqui, não tem nada com canoagem, com outros esportes também que são cíclicos, muito menos acíclicos. Se a gente for comparar os dois, qual que seria a vantagem e desvantagem dos dois? Bom, uma das desvantagens de uma odd clássica é que a gente precisa de 4 dias de avaliação. Qual que é o problema disso? É muito difícil aplicar isso em um atleta, que o atleta venha no nosso laboratório em 4 dias distintos com intervalos regulares de tempo. E o que torna difícil utilizar o valor desses dados para prescrições de exercício eficientes. Tá? Quais são as vantagens? A gente consegue, no teste incremental, definir o VO2 máximo, definir limiares ventilatórios, 1 e 2, com os dados que a gente tem, possível definir zonas de treino, com os esforços submáximos a gente consegue definir equações de demanda energética, com mesmo esforço supramáximo, no qual não realizamos. A gente tem um valor de capacidade anaeróbica, estoque total do metabolismo anaeróbico para aquela atividade. E uma odd clássico, ele não se altera em hipóxia. Tá? Então, o que isso quer dizer? Se ele é algo que mede o anaeróbio não depende do oxigênio, se eu realizo ele em uma situação onde eu tenho menos quantidade de oxigênio, que é a hipóxia, eu não tenho que alterar minha capacidade anaeróbia, somente minha capacidade aeróbia. E isso acontece numa odd. Mesmo em hipóxia e altitudes, o valor dele não é alterado. Numa odd alternativa, eu preciso só de 2 dias de avaliação. É possível definir VO2 máximo limiares ventilatórios no primeiro dia de teste. Eu tenho um valor de capacidade anaeróbia e eu ainda consigo separar o que vem do alático, o que vem do lático, que é muito interessante. Não foi testado em situação de hipóxia ainda. Além disso, o odd alternativo ele é sensível para alguns tipos de suplementação, como por exemplo bicarbonato. Então, se o atleta ele utiliza bicarbonato, você consegue notar alterações no valor de capacidade anaeróbia desse atleta. Bom, e por não ser testado em situação de hipóxia, entra uma parte da minha dissertação, que é justamente testar uma odd alternativo numa situação de hipóxia, né? Então, o objetivo foi comparar uma odd alternativo numa situação de ar ambiente normal e uma situação com ar ambiente reduzido, né? E aí, para esse estudo foi recrutado 18 homens, todos fisicamente ativos e saudáveis, com idade entre 18 e 30 anos, praticantes de atividade física diversas. Para isso, o que utilizamos? Né? Um gerador de hipóxia, e esse da foto de baixo aqui, com uma tenda de hipóxia do lado. No caso, ele capta o ar ambiente, reduz a concentração do ar ambiente, que normalmente é próximo de 21%, para uma concentração de oxigênio da nossa escolha. No caso do meu estudo, foi 14% de oxigênio. Então, teve uma redução aí de 7% na concentração de oxigênio do ar. Os participantes utilizando essa válvula bidirecional que impede que o ar inspirado saia de volta para a mangueira, né, saia de volta para a tenda, fazendo com que a cada momento o participante só respire ar em hipóxia, né, conectado a essa mangueira, e conectado à turbina do analisador de gases, como mostrado nessa foto aqui, possibilitando que nós realizássemos as duas situações, em hipóxia ou normóxia, de forma duplo cega. No caso da normóxia, o gerador de hipóxia estava desligado, no caso da hipóxia ele estava ligado sem o participante saber. E aí, no primeiro dia a gente fez um teste incremental até a exaustão, né, para achar o VO2 máximo.
Depois, no segundo e terceiro dia, realizamos o esforço supramáximo sendo 10%, ou totalmente hipóxia ou totalmente em normóxia, né? O esforço e o EPOC em hipóxia, ou o esforço e o EPOC em normóxia. E aí, o que obtivemos de resultado? Não tivemos diferença, tá? E aí o negro é normóxia e o branco é hipóxia. Não tivemos diferença nas contribuições energéticas, tanto da fosfocreatina quanto da concentração de lactato em hipóxia. E isso resultou em uma não diferença no valor de uma odd alternativo, mostrando que esse teste também não é alterado em hipóxia, dá uma robustez grande para esse teste. Evidencia que, embora ele não tenha sido comparado com valores de biópsia, provavelmente ele mede algo próximo da capacidade anaeróbica. Embora o painel D aqui mostra o tempo até a exaustão do esforço supramáximo. Embora em hipóxia, devido à menor contribuição do sistema aeróbio, menor disponibilidade do ar, a gente note uma queda no tempo até a exaustão, né? Os participantes ficaram menos tempo em exercício. E, quando relativizamos esses valores para peso total, né, do participante, peso e massa muscular, peso da massa muscular, né, peso somente da perna e peso somente da massa muscular da perna, que a gente considerou como musculatura ativa durante a corrida, né, também não obtivemos nenhuma diferença nos valores. E eles são concordantes, né, eles apresentam boa concordância no teste de blend outcome. Bom, basicamente eu vim aqui para mostrar isso para vocês, tá? Espero que tenha dado para entender o que é uma odd, o clássico e o alternativo.